neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como investir no Tesouro Prefixado, que é uma modalidade de investimento da renda fixa. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como investir no Tesouro Prefixado? Entenda como funciona e o passo a passo para investir no Tesouro Prefixado. Você está procurando saber como investir seu dinheiro, mas não sabe por onde começar. Bem, se você já ouviu falar do Tesouro Direto, talvez saiba que os títulos públicos do Tesouro Direto são considerados os mais seguros do país. Em geral, eles se dividem em prefixados e pós-fixados, conforme o modo como são rentabilizados. Dentre os vários títulos disponíveis, hoje você irá conhecer o Tesouro Prefixado e suas características. Então, ao final deste áudio, você vai aprender: o que é o Tesouro Direto? Como funciona o Tesouro Prefixado? Como investir no Tesouro Prefixado? Quando é possível resgatá-lo, e quais os riscos de investir? O que é o Tesouro Direto? Lançado em 2002, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que visa a venda online de títulos públicos federais para pessoas físicas. Assim, essa é uma forma do governo captar dinheiro para financiar projetos públicos, como na educação, moradia e saúde. O interessante é que as aplicações começam a partir de R$ 30, ou seja, são de fácil acesso ao pequeno investidor. Como foi comentado anteriormente, esses títulos oferecem diferentes tipos de rentabilidade, prefixada e pós-fixada, e também diferentes prazos de vencimento e fluxos de remuneração. O que é e como funciona o Tesouro Prefixado? O Tesouro Prefixado tem uma característica que o define. Sua rentabilidade é fixa. Por isso, com os títulos prefixados, é possível saber exatamente a rentabilidade e quanto será recebido na sua data de vencimento. Isso porque eles têm a taxa de juros fixa, daí o nome, prefixado, logo, no momento de fazer seu investimento, você já a conhece. Além disso, ela não se altera ao longo do tempo, e, por isso, esse título é ideal para quem precisa de previsibilidade. Portanto, quando o governo ajusta a taxa da rentabilidade do título, o valor unitário também se altera. Assim, você sabe que sempre terá o mesmo valor ao final do prazo. Bacana, né? Quais são os títulos prefixados disponíveis? Existem dois tipos de título prefixados: Tesouro Prefixado, LTN, e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais, NTNF. Basicamente, a diferença entre eles é que no prefixado, LTN, você recebe o valor que investiu, mais os juros, na data de vencimento. Nos juros semestrais, NTNF, como o próprio nome diz, você recebe os juros a cada semestre e, no vencimento, o valor que investiu também. Esses dois modelos têm um impacto bem importante na rentabilidade. Sempre que você recebe os juros, no caso do NTNF, a rentabilidade volta a ser sobre o valor investido inicialmente. Na prática, quer dizer que o efeito dos juros compostos fica condensado naqueles 6 meses. Por isso, se você não tem a necessidade de receber esses juros semestrais, o LTN é bem mais interessante. Assim, seu dinheiro fica lá, rendendo, até o fim do prazo. Qual a diferença entre prefixado e pós-fixado?
Os prefixados você já entendeu, a taxa de rentabilidade é fixa, ou seja, não varia ao longo do tempo. Já nos títulos pós-fixados, é o contrário. Sua rentabilidade muda conforme o comportamento dos seus indicadores. No caso do Tesouro Direto, temos dois indicadores possíveis: a inflação, IPCA, e a taxa básica de juros, Selic. Como esses índices econômicos podem variar ao longo do tempo, os títulos que estão ligados a eles também mudam. Por isso, quando você investe no Tesouro Selic ou no Tesouro IPCA, pode até ter uma ideia de quanto vai receber no vencimento, mas não será a mesma previsibilidade do Tesouro prefixado. No caso do Tesouro IPCA, também há uma taxa prefixada que não se altera ao longo do tempo. Assim, dizemos que esse é um título híbrido, pois traz os dois componentes na sua rentabilidade. Como investir no Tesouro prefixado? Agora, vamos ao passo a passo. Você vai ver como é fácil investir no Tesouro Direto. Para isso, você vai precisar de seu CPF, uma conta em banco ou corretora, habilitação do seu banco ou corretora para investir no Tesouro Direto. Depois de cadastrar sua conta e pedir a habilitação para investir, é só acessar o portal do investidor ou baixar o aplicativo oficial do Tesouro Direto, disponível para Android e iOS. Como fazer um investimento? Existem algumas coisas importantes para saber antes de investir, como: só é possível investir ou resgatar um título durante o horário de funcionamento do Tesouro Direto, das 9h30 às 18h. Pedidos feitos fora desse horário só serão efetivados no dia útil seguinte. Você pode usar o simulador do Tesouro Direto antes de escolher seu título. Ao investir, você precisa respeitar o valor mínimo e as frações dos títulos. Como resgatar o Tesouro prefixado? Para resgatar, basta acessar a plataforma do Tesouro Direto, escolher Resgatar no menu à esquerda e selecionar o título que deseja. Como dito no tópico anterior, você precisa respeitar os horários de funcionamento do Tesouro Direto. Caso contrário, o resgate só acontece quando o mercado abrir, no dia útil seguinte à operação. Diante disso, saiba que todos os títulos são resgatáveis a qualquer momento, ou seja, você não precisa esperar a data de vencimento para tomar seu dinheiro de volta. Isso é o que chamamos de resgate antecipado. Mas, há um porém. Como os títulos são precificados pelo mercado todos os dias, pode ser que ele esteja mais barato do que quando você comprou. Na prática, quer dizer que você pode perder um pouco na venda antecipada. Então, para garantir a taxa de rentabilidade que você contratou quando comprou o título, você precisa esperar até o vencimento. Por isso, ao investir, tenha em mente esse prazo para que não precise resgatar antes do tempo. Quais os riscos de investir no Tesouro prefixado? Não há dúvidas, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país. Isso porque, para o governo te dar calote, seria preciso que muita coisa parasse de funcionar antes, inclusive os bancos privados. Então, saiba que seu dinheiro está mais seguro no Tesouro do que na poupança. Portanto, quando falamos em risco, estamos nos referindo mais ao risco de mercado, aquele que mencionei no tópico anterior. O risco de perder dinheiro no resgate antecipado. Assim, caso você veja que seu investimento está negativo, saiba que esse é um movimento normal de oscilação de preços, mas que sua rentabilidade está garantida no fim do prazo. Além disso, assim como seu título pode perder valor, ele também pode ganhar. Isso significa que você pode ver mais dinheiro no seu investimento do que o previsto. Bacana, né? Em relação ao tesouro prefixado, outro risco possível é o de inflação.
Como sua rentabilidade é fixa, caso a inflação suba, seu dinheiro pode acabar perdendo poder de compra. Então, antes de investir, vale ficar atento às condições e previsões do mercado para a economia. Quais os custos para investir no Tesouro Prefixado? Não é muita coisa, mas vale saber que existem 3 taxas das quais não dá para fugir. A taxa de custódia da B3, que é de 0,20% ao ano sobre o valor aplicado. O IOF, cobrado apenas nos primeiros 30 dias da aplicação, e o imposto de renda, cobrado apenas pelos rendimentos, segundo a tabela regressiva abaixo. Prazo do investimento e alíquota do IR. Até 180 dias 22,5%. De 181 a 360 dias 20%. De 361 dias a 720 dias 17,5%. A partir de 721 dias 15%. Por fim, a instituição financeira em que você está habilitado também pode cobrar uma taxa de custódia, que fica entre 0% e 2%. Mas não é necessário pagá-la, então, fuja de bancos ou corretoras que cobrem esse tipo de tarifa. Quanto rende R$ 1.000 no Tesouro Prefixado? No simulador do Tesouro Direto, você pode prever a rentabilidade do seu investimento, além de compará-la a outros tipos de aplicação em renda fixa. Vamos a um exemplo. Digamos que você quer investir R$ 1.000 no Tesouro Prefixado 2026. Você vai fazer aportes mensais também de R$ 1.000. Agora, é só seguir esse caminho. No site do Tesouro, clique em Simulador na parte superior da página. 2 Na tela seguinte, escolha Já escolhi meu título. 3 Role a tela para escolher um dos títulos. Nesse caso, vamos selecionar o Tesouro Prefixado 2026. Depois, clique em Simule. 4 Aqui, você pode escolher entre simular um valor para investir hoje ou o quanto gostaria de resgatar. No nosso exemplo, vamos escolher a primeira opção. 5 Por fim, basta digitar os dados do investimento e clicar em Simular. 6 Na última tela, você vê a rentabilidade prevista bruta e líquida e a comparação com outros títulos de renda fixa. Legal, né? Nesse caso, você verá que o investimento de R$ 1.000 no Tesouro Prefixado rende, nessa simulação, cerca de R$ 11.000, bruto. Assim, a rentabilidade do Tesouro Prefixado supera a dos outros títulos, por isso, essa pode ser uma escolha interessante. Se quiser comparar com outros títulos, você pode voltar e escolher outro vencimento ou optar pelo Tesouro Selic ou Tesouro IPCA. Além disso, também pode testar diferentes valores e fazer novas simulações. Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA? Está na dúvida entre investir em Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA+? Bem, agora você já sabe quando faz sentido investir no Tesouro Prefixado. Mas, lembra daquele risco de inflação. Se ela subir, seu dinheiro fica para trás. No Tesouro IPCA+, isso não acontece, justamente porque ele está ligado ao Índice Oficial de Inflação no Brasil, IPCA. Por isso, esse é o investimento ideal para quem quer se proteger dos efeitos negativos da inflação. Como o Tesouro IPCA+ tem vencimentos longos, é indicado para objetivos de longo prazo, como aposentadoria, por exemplo. Tesouro Prefixado ou Tesouro Selic? De novo, surge a dúvida: Tesouro Prefixado ou Tesouro Selic? No caso do Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado com rentabilidade atrelada à taxa Selic, nossa taxa básica de juros. Então, esse investimento vai acompanhar as subidas e descidas da Selic.
Assim, é o investimento ideal para quem quer iniciar no Tesouro Direto sem se preocupar com o prazo de resgate do dinheiro. Portanto, é o mais indicado para quem quer começar sua reserva de emergência ou fazer um investimento de curto prazo. Afinal, qual o melhor título do Tesouro Direto? Como prometido, você agora já sabe o que é Tesouro Direto, o que é Tesouro Prefixado, como investir nele e como resgatá-lo, certo? O Tesouro Direto oferece diferentes títulos para o investidor, e, portanto, não temos como dizer qual é o melhor para cada um. Isso vai depender dos seus objetivos e do tempo que você pretende deixar o seu dinheiro investido. O que podemos afirmar é que os investimentos em títulos públicos são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional e bem acessíveis, já que, com pouco mais de R$ 30, você já pode começar a aplicar o seu dinheiro. Por fim, nossa dica é que você use IABIOS do simulador do Tesouro Direto para descobrir qual é o título mais adequado ao seu perfil. Claro, aproveite que a ferramenta também faz comparações com outros investimentos disponíveis no mercado. Faça suas simulações e descubra qual é o melhor título para você realizar os seus sonhos. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.